Uma mulher em coma acordou no momento que a cirurgia para remoção de órgãos dela estava quase começando. Esse caso é impressionante e ele está ganhando as notícias agora porque o jornal The New York Times noticiou esse caso dela, dizendo que familiares teriam até visto lágrimas saindo dos olhos dela, mas que isso teria sido ignorado e que foi por pouco que ela não teve os órgãos removidos. Vamos entender essa história então. Eu sou Thiago Santos e esse caso em específico aconteceu em 2022, mas como o jornal falou sobre ele agora, ele voltou para as notícias e conversaram até com essa moça, perguntando se ela tinha sentido algo, como tudo tinha sido. Foi na cidade de Albuquerque, no Novo México, nos Estados Unidos, que tudo aconteceu no ano de 2022. A Danella Gallegos, de 38 anos de idade, é a figura principal dessa história. Ela era moradora de rua na época e ela teve um problema médico, não foi especificado qual era esse problema, mas ela teve que ir às pressas para o hospital. Ela foi encaminhada então para o Hospital Presbiteriano da cidade de Albuquerque mesmo, e lá ela acabou entrando em coma. Depois de alguns dias internada lá, os médicos ali do hospital analisaram o caso e chamaram a família para informar que ela, infelizmente, não ia recuperar a consciência. Pelo que foi dito, esse caso era irreversível. Bom, ela fica então mais alguns dias ali internada, a família obviamente ficou muito triste com isso, e aí, uma das muitas organizações que cuida de doações de órgãos naquela região entrou em contato com a família para ver se eles não tinham interesse em fazer a doação. A família concordou e os preparativos para que a doação pudesse ser feita começaram, os exames e tal, e foi confirmado que a cirurgia de retirada podia acontecer. Só que de acordo com os familiares, nesses dias que esses preparativos estavam sendo feitos, eles foram visitar a Danella no hospital e ela teria tido algumas reações. O The New York Times, nessa reportagem, fala que uma irmã dela relatou ter visto lágrimas saindo dos olhos da moça. E a família teria dito isso para algumas pessoas responsáveis, pessoas ligadas a esse órgão que coordena as doações, mas eles teriam dito que aquilo era normal, que era um tipo de reação, um reflexo do corpo. Os procedimentos foram seguindo e o cenário só vai mudar realmente exatamente no dia que a retirada dos órgãos seria feita. A Danella já estava preparada para a cirurgia, ela foi levada para uma sala do hospital, uma sala pré-operatória, e naquele momento os familiares estavam lá para se despedir dela, as irmãs principalmente, e duas irmãs teriam segurado as mãos dela e já pertinho ali do momento que ela seria levada, uma das irmãs teria visto um pequeno movimento dela, ela teria apertado a mão de volta. O médico que faria a cirurgia teria sido chamado e aí ele teria feito alguns testes, falado com a Danella, falou para ela piscar os olhos e ela piscou. De acordo com a reportagem do jornal, tinha ali na sala também naquele momento um coordenador dessa organização aí de doação de órgãos e essa pessoa teria dito que essa reação também era normal, que estava tudo certo e estava inclusive insistindo para que o procedimento seguisse. Ele teria até supostamente recomendado que fosse dado morfina para Danella para os movimentos pararem. Só que o hospital junto com o médico não fez isso, eles negaram continuar os procedimentos naquele momento e ela é levada de volta para o quarto. E aí, de forma impressionante, ela se recuperou totalmente ali nos dias seguintes e ela volta a ficar 100%, ficou saudável. Depois até ela volta para casa ali dos familiares e segue a vida. E em 2022 ela ouviu falar de outros casos parecidos acontecendo em outros locais também dos Estados Unidos e resolveu fazer uma denúncia para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos lá dos Estados Unidos, que aí sim abriu uma investigação. Nessa investigação, alguns funcionários e até uma enfermeira do hospital disseram que eles sofriam muita pressão dessas organizações aí de doações de órgãos para que diagnósticos fossem dados e que essas doações fossem aceleradas, a retirada dos órgãos acontecesse antes da hora. E essa reportagem do The New York Times está falando exatamente disso, desse mercado, entre aspas, de doação de órgãos que está pressionando e colocando em risco a vida de vários pacientes que ainda poderiam se recuperar, como foi o caso da Danella. E ela, inclusive, não é o único caso desse tipo que se tem registro. A Danella falou em uma entrevista que ela não lembra do que aconteceu lá no hospital, mas ela lembra de sentir muito medo. Ela não sentiu dor, nada disso, só medo. Ela falou também que ela teve muita sorte e que para ela é uma loucura pensar que estava muito perto de as coisas terem terminado de uma outra forma. Imagina que doideira. As últimas informações que se tem é que esse caso estava sendo ali investigado a fundo, mas não tem nenhuma informação a mais, pelo menos não até agora.